Diana, a equipe no final, e você pode pedir mais informações sobre os encontros. Amém? Nós estamos falando aqui na igreja, aqui nos cultos de domingo, uma série sobre as cartas da igreja em Apocalipse. Então, sem muitas delongas, a gente vai tentar ser breve aqui também na palavra. É uma palavra encorajadora, mas também confrontadora para todos nós. Eu te convido, aqueles que tiverem a sua Bíblia, o pessoal também da projeção vai nos ajudar. Lá em Apocalipse nós vamos ler capítulo 2, do versículo 18 até o 28. Apocalipse 2, do 18 até o 28. Antes da gente ler, se tu puder, fecha um pouquinho os teus olhos, vou fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Senhor, que a tua palavra agora, Senhor, que estará sendo também ministrada, lida aqui, Pai, venha, Senhor, a impactar as nossas vidas. Venha, Senhor, fazer grande diferença sobre nós, Pai, que essa mensagem, Pai, venha nos ajudar, ó Pai, a olhar para nós mesmos, ó Pai, e à medida que nós olhamos para o Senhor, nós possamos nos arrepender, se assim for preciso, Pai, e possamos dar a glória e a honra ao Senhor, ó Pai. O nosso maior desejo, Pai, é que nós possamos sair desse lugar aqui, Senhor, realmente movidos, ó Pai, a nos aprofundar mais no Senhor, em conhecer, em prosseguir, em conhecer o Senhor, ó Pai. Obrigado por esse dia, por essa palavra. Amém. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto, que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, e ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: eu não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês já têm, até que eu venha. E aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Falando um pouquinho do contexto, nós temos visto aqui sobre como estavam as igrejas lá naquela época. Fala sobre várias igrejas, sobre 7 igrejas, e essas igrejas, o que elas viviam, o que elas praticavam, o jeito que elas se comportavam, falam também sobre as igrejas dos nossos tempos. Então, nós podemos fazer ligações de comportamentos, de ações que aconteciam lá, que aconteceram lá, e que ainda hoje acontecem e provavelmente vão continuar acontecendo.
E sobre essa igreja aqui, dessa cidade chamada Tiatira, Tiatira era uma cidade, como as demais que a gente tem visto, ela ficava numa rota comercial entre a Ásia e a Europa. Então, existia uma questão do comércio muito forte nessa cidade. E esse comércio, várias pessoas da igreja também participavam desse comércio. E começou a formar-se algumas associações, agremiações, em que as pessoas, elas tinham um interesse comum ali, que era o interesse comercial. Talvez ali a troca de informações poderiam ajudar a desenvolvimento. Então, por ser uma rota, às vezes eles trocavam informações que poderiam beneficiar uns aos outros ali do comércio. Só que essas associações eram chamadas de guildas. Só que elas começaram a ter algumas práticas ali que a Bíblia não concorda. A Bíblia condena essas práticas. E alguns participantes da igreja de Tiatira, eles faziam parte também então do comércio, e eles infelizmente estavam praticando essas coisas. Mas, de maneira geral, essa igreja, ela tem muitos mais pontos positivos do que negativos. E eu queria começar aqui só ver um pouquinho com mais detalhe, versículo por versículo. Eu quero ler de novo o 18 e o 19, que a gente acabou de ler, mas a gente se debruçar um pouquinho, entender o que será que o Senhor quer falar através dessa mensagem que foi dada a João e ao próprio Jesus falando, para que aquela carta ela fosse endereçada ao anjo da igreja, ou à pessoa que tinha a responsabilidade de pregar o evangelho para aquela igreja. Então no versículo 18 fala: o anjo da igreja, a Tiatira, a liderança da igreja, escreva, essas são as palavras do Filho de Deus. É como Jesus tem se apresentado aqui a eles: Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Glória a Deus por essa igreja. É uma igreja que começou a fazer a obra do Senhor e existia amor nela, existia serviço, existia obras, existia fé, né? O serviço dela era observado, a perseverança mediante as coisas difíceis que aconteciam, o Senhor observava. E ele se apresenta dessa maneira aqui, Jesus no começo, e todas as cartas ele se apresenta de alguma forma, e todas essas formas que ele se apresenta, ela está lá no começo do Apocalipse, no capítulo 1. E tanto ele se apresentando como aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés como bronze reluzente, ele vai aqui, isso aqui se refere à questão de que a maneira que ele está olhando para a igreja de uma maneira apaixonada, mas também que ele está querendo uma purificação da igreja. Ele está querendo que a igreja alinhe os seus caminhos, alinhe o seu comportamento, alinhe a sua atitude. Ele vai exigir que essa igreja, ela venha a ser comprometida de verdade. Ela já está fazendo muitas coisas boas, e diz que ela começou fazendo as coisas boas, e no estado onde que, na época que está escrevendo essa carta, eles já melhoraram, eles já avançaram, eles estão fazendo mais do que no começo. Isso é uma bênção. As cartas do Apocalipse foram escritas mais ou menos entre 90 e 96 depois do nascimento de Cristo. Essa igreja, ela começou a surgir mais ou menos, os comentários bíblicos falam, em 50 depois de Cristo. Quer dizer que essa igreja ela tinha aproximadamente 40 anos. Então vem uma carta, então o Senhor está aqui falando uma carta que eles estão fazendo coisas muito boas, mas algumas coisas precisavam ser alinhadas. E o fato dele ver dessa maneira, lá no versículo 23, que a gente leu também na parte B, não precisa nem abrir, mas só para contextualizar, ele fala que ele é aquele que sonda as mentes e os corações.
Então, além de Ele ver tudo que eu e você fazemos como parte da igreja, Ele conhece também a intenção do seu coração, do meu coração. Ele sabe por que nós fazemos, qual que é o objetivo real por que nós estamos fazendo. Quando você se propõe a louvar, adorar a Deus, a vir no culto, a ter um momento de oração na sua casa, a ter um momento que você vai louvar o Senhor na sua casa, ao momento que você vai de alguma forma buscar a presença do Senhor, Ele sabe se o nosso coração está sendo verdadeiro, se você está fazendo aquilo em reconhecimento, dizendo que Ele é grande, de que Ele é justo, Ele é digno, ou se você está atrás do Senhor por interesses próprios, que venham a beneficiar a sua vida, o seu dia a dia. Então presta atenção aqui que o Senhor está falando que Ele conhecia, e embora eu e você pensamos que nós podemos fazer algumas coisas do Senhor escondido, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós podemos fazer a nossa liturgia, o nosso momento religioso, muitas vezes mascarado, muitas vezes nós podemos nos apresentar diante de Deus, né, com segundas intenções, aliás, dizendo que querendo uma intenção, mas tem uma segunda por trás. O Senhor sabe todas as coisas. Nós podemos enganar o nosso líder, nós podemos, né, jovens, teens, enganar o professor, o papai, a mamãe, o titio, mas o Senhor sabe tudo que passa no nosso coração. De todos, de crianças a jovens, a velhos, o Senhor está olhando hoje para os nossos corações e Ele está sondando aí o seu coração. Por que você está diante do Senhor? O que você veio realmente fazer diante do Senhor? O Senhor conhece todas as nossas intenções. E agora vai chegar, ele falou de tantas coisas boas aqui, e agora vai chegar a alguns pontos aqui, e algumas práticas que estavam acontecendo, onde ele vai trazer realmente, dizer que isso é errado, ele vai confrontar isso realmente, e ele vai dizer até o que acontece com as pessoas que praticam, né, essas coisas. Versículo 20, no entanto, eu tenho contra vocês isto: você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem ídolos, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, quando ele fala aqui, quando ele cita Jezabel, não é possível afirmar com certeza que a profetisa que fala ali, essa mulher, era realmente Jezabel. Pode ser que seja, mas ela se refere também a Jezabel lá de 1 Reis, a mulher de Acabe, o espírito que já comprometia lá a aliança do povo de Israel com o Senhor, tem influência também nessa igreja aqui, também está influenciando ali, e começa a acontecer nessa época uma corrente de pensamento filosófica, religiosa também, que talvez vocês não ouviram falar, mas talvez alguns conheçam, chamado gnosticismo. E basicamente, meu irmão, é um pouco até complexo de falar e explicar isso com detalhes, mas eu quero falar de maneira bem rápida, talvez assim, tentar ser bem simples, o que é essa profetisa, qual que era a ideologia que ela estava falando naquele tempo lá, e que talvez hoje, de alguma forma, talvez não afete tanto a nossa região aqui, mas o princípio da ideia fazia com que os homens, fazia com que a igreja se desviasse dos caminhos do Senhor. Eles estavam cometendo adultério, imoralidade sexual, idolatria. E o pensamento basicamente era dizendo que existiam dois deuses. Existia um Deus mau, que tinha criado a matéria, que tinha criado o corpo do homem, e que o corpo do homem, ele realmente não tem solução e não tem jeito, e ele ia se corromper, e todas as tragédias, todas as dificuldades, todas as guerras, todos os pecados, tudo que você imaginar de ruim que tinha acontecido até aquele momento, desde a criação do mundo, era culpa desse Deus mau, e que as pessoas
elas poderiam experimentar o pecado. E à medida que elas fossem experimentando o pecado na sua carne, elas iam criando uma consciência, e elas iam de alguma forma se fortalecer, a chegar a criar uma consciência mais para frente, na prática do pecado, de que aquilo não era bom. Até que eles iriam encontrar, ia chegar um tempo em que eles poderiam praticar as coisas erradas, mas eles iam encontrar um segundo Deus, que era um Deus, um ser soberano, um ser espiritual, além, maior do que o primeiro Deus. Então, ela dizia que, como você começou a fazer a prática do pecado, você começou a ver que trazia consequências ruins, e daí você ia, através do conhecimento, você ia conhecendo mais e mais e mais, através do conhecimento humano, até que você ia chegar a um ponto em que você ia ser iluminado por esse ser, por esse Deus, né? Em que ia fazer com que você mesmo se libertasse sozinho do pecado. Essa era a ideia maligna, diabólica. Isso anulava totalmente o sacrifício de Jesus, a redenção que nós temos em Cristo Jesus. E deixa eu falar, e ainda existia uma corrente que falava de Jesus junto, só que não falava do Jesus que nós conhecemos e que nós pregamos. Falava de Jesus como fantasminha camarada. Era um ser, um espírito, não era corpo, não veio em forma de carne, mas esse espírito de alguma forma ia iluminar, iria revelar uma mensagem que ia ajudar as pessoas a, lá na frente, depois de ter cometido muito pecado, muitas vezes a prática do pecado, lá na frente a pessoa iria ser iluminada e iria criar consciência de não mais fazer pecado. Irmãos, isso é uma loucura. Você vai pensar assim, meu Deus, como eles acreditavam nisso? Como que eles podiam pensar? Então, basicamente, a pregação daquela profetisa dizia: você pode fazer tudo que você quiser na carne, porque o teu espírito e a tua alma não vão ser afetados. Vai ter um Deus bom que vai cuidar da tua alma, do teu espírito, e tem um Deus mau que cuida da sua carne e não tem o que fazer, já está condenado. Então, basicamente, o que as pessoas pensavam, e falavam assim, bem, as pessoas estavam passando por dificuldades e talvez vivendo uma vida de pecado. Já que eu estou sujo, eu vou me lambuzar. Então as pessoas caíam ainda mais, se aprofundavam ainda mais. Para você ver como que isso é sério, o Senhor ali na frente fala que Ele vai tratar dessa igreja. E a consequência, e você vê que ela diz que isso não afetou só uma classe da igreja. Não foi alguns membros, talvez os novos membros. Irmãos, aquilo ali se tornou doutrina naquela igreja. De alguma forma, foi dado púlpito, foi dado espaço para algumas pessoas ali presentes naquela igreja em Tiatira, para aquela ideia que começou como uma sementinha crescesse e se disseminasse. Tanto é que a igreja de Tiatira não passa do 2º século. Provavelmente ela durou aproximadamente 100 anos. Essa igreja é dissipada, não se ouve mais a história dela depois na Bíblia. Provavelmente aqueles crentes ali, que estavam fiéis, que foram citados, que faziam tudo o que faziam, ou eles foram para outros lugares, ou eles começaram a se reunir apenas em casa. Mas o lugar do templo, a igreja estabelecida, a igreja que cresceu, que era referência, que praticava o serviço, as obras, o amor, essa igreja desapareceu porque ela tolerou, ela começou tolerando aquele ensino, e depois ela deixou que aquele ensino se tornasse uma doutrina, uma prática, que fosse ensinado, que fosse passado de geração em geração. Imagine que terrível isso, meu irmão. Mas isso infelizmente aconteceu, e o Senhor vai trazer aqui o que aconteceu, o que Ele iria fazer com aquela igreja. O 21, e aqui a gente começa a ver coisas maravilhosas do Senhor, não só para aquela igreja, mas também para mim e para você, que porventura
às vezes foi enganado, talvez por algum ensino, por alguma coisa que nos leva a uma vida de pecado, a uma prática de pecado. Mas o Senhor é misericordioso, e Ele fala: eu dei-lhe tempo, 21, para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Irmãos, hoje o Senhor nos dá tempo. Hoje o Senhor está dando um tempo aqui para cada um de nós aqui. O Senhor tem falado da sua prática pecaminosa, que pode não ser a imoralidade sexual, pode não ser a idolatria, mas o Senhor talvez está revelando algo. O Apocalipse que nós temos lido é a revelação de Cristo Jesus. Ele se revela aos seus para que nós venhamos a nos alinhar com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, assim como Ele é. E o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite, assim como deu para aquela igreja, assim como deu para a liderança daquela igreja, para os membros daquela igreja. O Senhor está dando uma oportunidade para nós hoje. Amém? Você tem entendido isso? Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas aqui diz que alguns membros daquela igreja, aquela profetisa, ela não quis se arrepender. Por isso, ó a consequência: eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmãos, a cama, que deveria ser um lugar de intimidade, de cumplicidade, de fidelidade daquela igreja, dos homens e das mulheres daquela igreja, ela tinha se tornado um lugar de prostituição, de imoralidade. Então essa mesma cama que deveria ser o lugar de repouso, ela se transformou para aqueles irmãos que estavam pecando, que estavam vivendo uma vida fora da presença do Senhor, fora dos ensinos, fora dos propósitos, se tornou uma cama de dor e sofrimento. Eles adoeceram e os filhos foram mortos. Então o Senhor foi conhecido. Provavelmente o testemunho sobre o que aconteceu com aquela igreja especificamente lá de Tiatira, ela percorreu, as outras igrejas. Irmãos, isso é uma coisa triste, talvez até pesada para o nosso culto, um culto de celebração, falar, mas é a verdade. Nós infelizmente não temos como fugir dessa realidade, que é a realidade que nós vivemos ainda hoje. Aí você vai falar assim: Anderson, que coisa louca é essa? O que você está falando? Você está me dizendo que tem gente que acredita num Deus bom e num Deus mau? Que acredita naqueles ensinos daquela profetisa? Não, mas hoje existem pessoas dentro de igrejas que se dizem cristãs, que são seguidoras de Jesus Cristo, dos seus mandamentos, dos seus ensinos, que mesmo assim estão praticando a idolatria, que colocam o Senhor em segundo plano e colocam muitas outras coisas em primeiro lugar. Colocam a família em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, colocam um carro em primeiro lugar, colocam os bens em primeiro lugar, colocam tantas coisas, um sonho pessoal em primeiro lugar, e ignoram a majestade, a soberania do Senhor como sendo o Senhor de todas as coisas, como aquele que deve ser amado acima de todas as coisas. Então, meu irmão, ainda hoje acontece por muito menos, sem um engano de uma pessoa que está se levantando para trazer o ensino, ainda assim acontece a imoralidade sexual, traições, quebra de relacionamentos, por muito menos. A maioria dessas coisas que acontecem hoje, sabe por qual Deus que está sendo feito? É um Deus chamado superego. São as pessoas idolatrando a sua vontade, colocando o seu desejo acima de todas as coisas, colocando aquilo que o alimenta, aquilo que vai trazer prazer em primeiro lugar,
não medindo a consequência. Por muito menos hoje as pessoas têm se corrompido. Então, meus irmãos, e isso eu não vou nem entrar no mérito, falar mundo afora do que está sendo falado. Eu quero aqui trazer talvez daquilo que a gente tem visto e está acontecendo dentro da igreja, porque essa palavra aqui era para dentro da igreja, era para pessoas da igreja. Mas irmãos, mas o Senhor, Ele é gracioso e misericordioso. E a partir do versículo 24, aqui tem uma mudança, a gente já está se encaminhando para o final da mensagem. E aqui há esperança para nós, para aqueles que têm vivido, têm pagado um preço de realmente viver o Evangelho, viver os mandamentos. Do versículo 24 fala: aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como ela diz, os profundos segredos de Satanás, eu não porei outra carga sobre vocês. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, eu sei que vocês têm permanecido fiéis, e talvez vocês olham para as pessoas ao seu redor, pessoas até da sua comunidade de fé, que têm desviado, que não têm sido vigilantes, mas ele fala: vocês que têm observado a lei do Senhor, eu não preciso colocar uma lei, uma nova lei, uma nova carga para regular aquelas ações, aqueles atos perversivos no nosso meio. Ele está trazendo, basicamente falando: eu não preciso trazer a lei dos profetas de Moisés de volta. Eu já dei, vocês já estão vivendo sobre um tempo de graça, onde vocês têm o poder, e vocês têm na mão de vocês as escolhas. E hoje existe uma discussão muito sobre as questões, sobre o que é pecado e o que não é pecado. Meu irmão, eu vou falar por experiência minha. Provavelmente eu já fiz ou faço às vezes até hoje alguma coisa por ignorância, até às vezes por saber. Mas se tem um versículo que fala muito tempo na minha vida, que me coloca, que eu creio que me coloca num caminho reto, é que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Irmão, se você tiver esse versículo gravado no seu coração, você vai estar diante de muitas propostas. Todos os dias existem propostas para você negar o Senhor e você fazer a tua vontade, para você deixar de seguir a vontade do Senhor, os princípios, os mandamentos, e você fazer a sua. Afinal, você está vendo ao seu redor tantas pessoas fazendo tantas coisas erradas e não acontecendo nada com elas, e daí você pensa: será que vai acontecer comigo? Meu irmão, não vá por esse caminho. Não tolere o pecado, não negocie os princípios e os valores do Senhor como aqueles ali fizeram. Tem coisas que não faz mal para o outro, mas para você vai fazer muito mal. Tem lugares em que você não deve ir, que às vezes não prejudica a vida do seu irmão, mas para você vai prejudicar demais. Há pessoas, há conversa, há ambientes em que você não deve participar, que você não deve ali ficar. Irmão, todo e qualquer enredo que você vai entender que vai te levar a pecar, nem está dizendo que vai ter o pecado lá. Meu irmão, fuja disso daí, fuja desse lugar, fuja. O Senhor está falando que não vai trazer mais um monte de regras, mais um monte de leis para regular a sua vida. Ele não vai colocar um anjo dizendo: cuidado com isso, cuidado com aquilo. O Senhor já trouxe a palavra dele, que é a nossa regra de fé.
O Senhor já deu ensinamento, o Senhor traz líderes, traz pessoas que estão ao nosso lado para nos caminhar, para nos ajudar. Versículo 25: tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que vocês têm? Ele está falando para a igreja. O que aquela igreja tinha? Aquela igreja tinha amor, tinha fé, tinha perseverança, tinha obras, tinha serviço. Irmãos, aquela igreja era uma igreja sadia, estava fazendo coisas já no Senhor, que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado. Eles não precisavam inventar moda. Muito cuidado quando a gente cria um monte de estratégia e se esquece de fazer as coisas básicas, essenciais, principais. Oração diária, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, leitura bíblica, oração, devoção ao Senhor, reconhecimento da fraqueza diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, cultivando a alegria do Senhor sobre nossas vidas. Se apeguem a essas coisas boas que o Senhor já tem colocado. E aqueles a quem vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com um cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus irmãos, aqui existe uma recompensa à fidelidade. E talvez isso aqui, talvez não seja, você não está entendendo muito, talvez não seja muito atrativo para você, porque fala de um tempo, né, quando todas as coisas estiverem finalizadas, quando vier o fim de todas as coisas. A Bíblia aqui está dizendo que aqueles que são fiéis hoje e que continuarão sendo fiéis, eles vão governar com Cristo Jesus no reino milenar. Esses vão trazer juízo, vão poder julgar as nações, vão estar participando da glória de Jesus Cristo. E se não bastasse essa posição de autoridade, o que nós temos aqui de mais importante, e que talvez o que mais você que já tem experimentado de Jesus na sua vida, da bondade do Senhor, do amor do Senhor, eu também lhes darei a estrela da manhã. Aleluia. Eu lhes darei a estrela da manhã. Um dia nós veremos o Senhor face a face, e nós viveremos com Ele. Esse Senhor que tem fogo nos olhos, que olha para a sua igreja apaixonada, que olha para a sua vida, mesmo você talvez que está aqui, que foi confrontado talvez em alguma área de pecado na sua vida. Eu quero dizer que o Senhor ama a sua vida. Eu quero dizer que o Senhor não ama a prática do pecado, que Ele condena os pensamentos pecaminosos, as ideologias pecaminosas. Eu preciso falar para você que se você continuar insistindo nisso, o Senhor vai trazer juízo agora sobre esse tempo e no tempo vindouro. Mas eu preciso dizer para você também que tem permanecido, que tem sido fiel, irmãos, algo precioso, algo maravilhoso. Aquilo que você já tem experimentado não se compara ao que há de vir ainda. E por esse motivo nós temos aqui, esse é um motivo suficiente para nós darmos glória ao Senhor, para nós darmos graça ao Senhor, para nós olharmos para a nossa vida e dizer: Senhor, é possível melhorar, é possível ir além. Eu quero experimentar mais o Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu vivo coisas maravilhosas no Senhor. Na minha casa eu tenho desfrutado de dias maravilhosos. Eu posso compartilhar do Senhor com os meus filhos, com a minha esposa. Eu posso ali falar de assuntos da Tua Palavra. Que maravilhoso, eu tenho tempo onde eu posso louvar o Senhor com os meus irmãos. Eu não estou num país, eu não estou em um local onde é proibido o culto público.
aonde há perseguição, aonde eu sou condenado, eu sou martirizado. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor já tem dado a mim, mas muito mais pela vida que eu tenho conquistado no Senhor. Não uma vida de luxo, não uma vida de riquezas, mas uma vida de prosperidade no Senhor. Eu quero ser próspero no Senhor. Eu quero colocar minhas mãos junto às mãos do Senhor. Eu quero que o jugo do Senhor esteja no meu pescoço, e eu quero andar com o Senhor. É o Senhor que vai dizer para onde que eu vou, as decisões que eu tenho que tomar. É sobre isso que essa palavra está falando. Irmão, se você já tem permanecido, glória a Deus, glorificado seja o Senhor. É um tempo de glorificar o Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado. Mas se o Senhor falou com você,